Boa noite, amada igreja. Como o pastor já me apresentou, me chamo Anderson. Passei um tempo lá em Belém, em Benevides, onde tive a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Fomos com o objetivo de ficar ali por um ano, fazendo um curso chamado Formação Missionária. Era um curso de 2 anos e a gente conseguiu compilar essa grade curricular para um ano. Foi um tempo puxado, um tempo bem dedicado, com um único propósito. Então a gente não fazia nenhuma outra coisa a não ser estudar ou ler, ou até mesmo compartilhar daquilo que a gente estava sendo ensinado ali no seminário. A gente ficou mais 6 meses com o intuito de tratar algumas coisas no coração, no meu coração, no coração da minha família. E acredito que o tempo foi um tempo muito importante para mim, para minha esposa, ao ponto de a gente tomar nossa decisão como família e voltar para Parnaíba, retomar os nossos negócios, mas alinhar o nosso coração em algo que Deus tem falado constantemente ao meu coração, que é servir mais na obra missionária. Então, acredito que isso é um papel de cada um de nós, entender, reconhecer a necessidade, compartilhar daquilo que um dia nós recebemos. O que é o ato de generosidade, se não é entregar um pouco daquilo que nós temos? Um dia que a gente recebeu de graça, né? A graça de Deus. Então, gostaria de falar um pouquinho sobre isso. A gente está no mês de julho, na série de mensagem, Uma Vida Generosa, onde o nosso tema, o nosso texto base, é Efésios 2, de 4 a 10, onde o pastor aqui já leu. Gostaria de reforçar isso, os versículos já lidos aqui. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos uma vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Efésios 4, 2, 4, os primeiros versículos. Ele começa a série de mensagens com uma pergunta que nos faz pensar um pouco. De fato, eu sou generoso? Quando a gente ouve essa pergunta, a gente já começa a refletir algumas coisas. Você conhece alguém generoso? Você poderia afirmar assim com a sua mão: eu conheço alguém generoso. Talvez algumas pessoas que estão no seu convívio poderiam afirmar da mesma forma que você é uma pessoa generosa. Quando eu comecei a elaborar essa mensagem, eu comecei a pensar, né? Caramba, eu vou falar sobre generosidade. E como é algo difícil da gente praticar isso. Como é algo difícil a gente praticar isso dentro do meio que a gente tem mais proximidade, das pessoas que a gente tem mais proximidade. Às vezes é mais fácil eu não ser generoso com a minha mãe, com a minha esposa, com meus filhos, e ser com um estranho na rua. Eu não sei se você já parou para perceber isso, ou já se percebeu fazendo isso, um ato generoso, dando a sua atenção, que para você é algo importante, o seu tempo, para alguém que você não conhece, mas quando o seu filho chega próximo de você, ou sua esposa chega próximo de você, e ela quer compartilhar algo com você, e você fala assim: não, agora não dá, eu estou muito ocupado. De fato, sim, nós somos pessoas atarefadas, nossos trabalhos, nossos compromissos, mas temos sido generosos? Temos sido generosos? E eu gostaria de compartilhar essa mensagem em 4 pontos. E esses 4 pontos vão ser 4 perguntas que vão nos levar a refletir um pouquinho sobre a generosidade. Tá bom? Então, a primeira pergunta que eu quero que a gente reflita um pouquinho é a mesma proposta pelo tema. Eu sou generoso? A segunda pergunta é: como posso praticar a generosidade? Como posso praticar a generosidade? A terceira pergunta é: em que ambiente não tenho praticado a generosidade? E por último, como posso melhorar? Como posso melhorar? Para refletirmos um pouco sobre essas 4 perguntas, eu gostaria de trabalhar um texto que vai nos dar embasamento sobre a questão da nossa generosidade, como a gente deve ver e enxergar e praticar a nossa generosidade. Esse texto está em Filipenses 4, versículo 15 a 20. Vocês não precisam se preocupar com isso, eu trouxe aqui já projetado para vocês, mas abram suas Bíblias, acompanhem a leitura, e aí a gente vai compartilhar um pouquinho e refletir um pouquinho sobre esses versículos. Efésios 4, versículo 15 a 20.
Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho, e é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Oremos. Senhor, nesse texto que o apóstolo Paulo escreve, Senhor, aos filipenses, como uma forma de gratidão pelo apoio que essa igreja tem compartilhado das necessidades do seu ministério, tem apoiado ele em seu ministério, que a gente possa também entender, Senhor, que temos um compromisso, Pai, um compromisso contigo, de um dia de partilharmos aquilo que um dia recebemos de Ti, de sermos generosos, Senhor, em anunciar as boas novas, em compartilhar as boas novas, que nos libertou, Senhor, do nosso lamaçal de pecado, nossa escravidão do pecado, Pai. Mas não só isso, ó Pai, mas também nos deu uma nova lente, uma forma de ver a vida, de enxergar a vida, ao ponto de reconhecer, Senhor, a dor do aflito, reconhecer, Senhor, a dor do órfão, a dor da viúva, do necessitado. Que o Senhor possa, Senhor, derramar em nossos corações, ó Pai, atitudes generosas, que a gente possa praticar, Senhor, a generosidade, Senhor, como o Senhor um dia fez isso conosco, se despindo, Senhor, da sua majestade, vindo até a terra, Senhor, se humilhando, se colocando como forma humana, Senhor, servindo a humanidade com o seu corpo, com o seu sangue, para que um dia possamos ter a vida eterna. Graça é essa que jamais poderemos comprar ou pagar, Senhor, mas que o Senhor possa nos dar a convicção e o entendimento, Senhor, de praticar a generosidade para com nossos irmãos. Em nome de Jesus, que a primeira igreja batista seja uma igreja cada vez mais generosa. Em nome de Jesus, amém. Amados, aqui o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta com um único intuito. Não só de manifestar a sua gratidão à igreja de Filipos, mas também de mostrar o seu coração grato pela ajuda e apoio que essa igreja tem dado ao seu ministério. Muitas vezes a gente fica preocupado que o nosso maior ato de generosidade é quando a gente tira algo do bolso financeiramente e dá para alguém. Pode ser sim um ato de generosidade, mas o nosso maior ato de generosidade é quando a gente alinha o nosso coração a ser sensível à necessidade do próximo. Nessa primeira pergunta, eu sou generoso? Eu gostaria de afirmar para você que para você ser reconhecido como uma pessoa generosa, você precisa reconhecer, você precisa valorizar e você precisa praticar a generosidade. Se você não consegue reconhecer a generosidade que alguém pratica para algum necessitado, de fato, você tem grande dificuldade de não ser uma pessoa generosa. Se você não valoriza o ato da generosidade, não se importa com isso, não busca trabalhar isso no seu coração, de fato você tem dificuldade de ser uma pessoa generosa. E se você não pratica, que é a consequência de tudo isso, isso é uma afirmação de que de fato você não é uma pessoa generosa. A nossa ação, ela demonstra muito as nossas decisões. Às vezes quando a gente age positivamente, ou às vezes quando a gente age negativamente. Quando a gente age negativamente, a gente mostra algo que não é muito legal, né? Uma versão não muito boa do Anderson. Mas quando eu penso, reflito e tomo decisões sábias, né, daquilo que eu recebi, isso é visto de uma outra forma.
Essa imagem, ela reflete algo. Ela reflete uma pessoa que não está preocupada com likes. Ela não está preocupada se alguém está vendo o que ela está fazendo ou não. É uma pessoa solitária, possivelmente em uma orla de uma praia, uma calçada, que ela enxerga uma necessidade. Ela enxerga uma necessidade, ela reconhece essa necessidade, ela valoriza isso e ela pratica isso. Ela entrega algo que ela tem, suas únicas sandálias. Eu não sei qual é a distância da casa desse senhor, o quanto ele terá que percorrer a sua casa. Eu fico imaginando eu fazendo isso aqui no Piauí, né? No calor que temos aqui na nossa região, ainda mais uma região de asfalto aqui. Será que eu conseguia andar quanto tempo até chegar à minha residência sem as sandálias? Mas ele não se importou com a sua necessidade, ele se importou com a necessidade do próximo. Muitas vezes a gente é chamado para tomar decisões rápidas. Eu lembro que eu estava voltando de Benevides, e aí à noite, né, eu peguei um buraco na estrada, a região ali do Maranhão tá horrível para poder transitar de veículo, né? Então eu bati no buraco forte e tal, parei o carro no acostamento para poder ver o que tinha acontecido. E aí parou um senhor na minha frente com um palho, chegou e falou assim: tá tudo bem e tal? Tá precisando de ajuda, né? E eu falei: não, tá tudo bem, eu olhei aqui, não furou nenhum pneu, né? Só o volante que entortou um pouquinho, mas obrigado por ter parado e tal. Um ato de generosidade. Possivelmente o step daquele carro não atenderia o meu carro. Meu carro é um Hilux, um carro mais alto. O step dele não estenderia o meu, não atenderia o meu. Mas a intenção de ajudar de alguma forma, ele teve. Isso é um ato de generosidade. Ele não me entregou nada físico, só a sua atenção e o seu tempo. Quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer isso por alguém? Seja na estrada, seja no ambiente da igreja, seja no ambiente externo da igreja. Anderson, tudo bem, eu entendi que a generosidade ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser valorizada e ela também precisa ser praticada. Mas como que eu posso, embasar esse argumento? Versículo 16 diz o seguinte: pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. A igreja de Filipos, ela reconheceu a necessidade de Paulo. Lembrando, amados, que essa igreja foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. E no começo do texto ele diz: olha, nos seus primeiros dias de caminhada, vocês já me ajudaram uma ou duas vezes. Essa igreja estava caminhando, estava se iniciando na sua estrutura eclesiástica, no seu ministério principal ali, de trabalhar em comunhão com os irmãos. Mas essa igreja, ela reconheceu a necessidade, porque um dia ela recebeu do próprio Paulo as boas novas, e ela assumiu um compromisso de manifestar isso. Ela não poderia caminhar com Paulo em Macedônia, Tessalônica, mas ela poderia apoiar Paulo. Ela poderia apoiar Paulo. Nós podemos apoiar uns aos outros nas suas aflições, nas suas dificuldades. O que é o pedido de oração, a não ser manifestar algo que a gente tem, uma aflição que a gente está tendo em relação a dúvidas do futuro, a saúde do nosso ente querido, do que depois disso a gente interceder por essa pessoa ou dar um abraço nessa pessoa quando perde um ente querido ou quando está necessitado de alguma coisa. Que a gente possa refletir, Eu sou generoso? Eu sou generoso? Eu tenho de fato reconhecido? Eu tenho de fato valorizado? Eu tenho praticado a generosidade? A segunda pergunta: como posso praticar a generosidade? Como posso praticar a generosidade? Parece óbvio, gente? Eu falar sobre isso, Poxa, Anderson, eu sei como praticar a generosidade. Mas por que não temos feito? Eu tenho falado muito nisso. Enquanto eu estudava, enquanto eu pensava só em questões de ofertas, tal, manter missionário no campo. Era um dos meus alvos como empreendedor. E não que esteja errado, mas como que eu tenho sido generoso? Como que eu tenho praticado isso dentro do ambiente aqui, pessoal, com cada um de vocês?
Você poderia olhar para o lado aqui e avaliar, nessa semana, se você recebeu alguma atitude generosa de alguma pessoa que está sentada aqui nessa cadeira hoje? Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez a sua filha. Minha esposa esses dias estava organizando a casa, estava de mudança, aquela loucura em casa, e ela cansada, né? E eu também cansado, porque eu também estava ajudando ela. E ela chegou: amor, por favor, tem como você fazer uma massagem no meu pé? Eu confesso, eu estava esgotado, queria só dormir, mais nada. Mas eu pensei, poxa, né? É minha esposa, alguém que eu escolhi para cuidar, para amar. Se eu não tiver uma atitude generosa com ela, com quem eu vou ter? Com ninguém, queridos. Se eu não consigo praticar isso com a minha esposa, não vou conseguir praticar com vocês, que são meus irmãos, que não têm vínculo familiar comigo. Como posso praticar a generosidade? A generosidade, ela não está vinculada à sua condição, mas sim à sua ação. Esse homem, na imagem, é visível que ele não tem condições, possivelmente mendigando e partilhando com um animal extremamente necessitado o pouco que ele tem. Isso é um reflexo de generosidade. É partilhar até mesmo o pouco que temos. Eu sei uma coisa, vocês têm muito, mas muito a entregar. Um dia vocês receberam a graça imerecida. E isso não tem preço. Se vocês têm algo que vocês podem falar que receberam de graça, algo que não tem preço no mundo que pague, foi a graça derramada na cruz do Calvário, por cada um de nós. E manifestar não é só uma obrigação, mas também é uma atitude generosa para aqueles que não reconhecem isso, para aqueles que não entendem isso. Eu lembro que no início da minha caminhada cristã, teve uma pessoa até hoje, lembro dela, o Naná, o Marcelo Dias, que ele era seminarista e ele me discipulou no meu início da caminhada cristã. Minha mãe conhece ele. E eu fui ver essa pessoa depois, quando estava no seminário. E ele era um professor do seminário. Ele foi lá me dar uma aula modular sobre joaninas. E ali eu falei, caramba, como que um dia eu ia pensar na possibilidade de eu rever essa pessoa e ele ministrar novamente a mim, agora adulto, casado. E ali eu tive um tempo de sentar com ele, tomar um café e ia falar, cara, obrigado. Eu nunca te agradeci pelo tempo que você teve de investimento na minha vida. De falar que as minhas amizades que eu tinha me levariam para um mau caminho. Me deu opções de sair do envolvimento das amizades, do convívio que eu estava no meu bairro. Me mostrou o esporte que poderia me distanciar das minhas decisões erradas, das minhas amizades que me influenciavam. Me apresentou a Cristo de forma clara, objetiva e verdadeira. Que generosidade que esse homem teve para comigo. Tempo da sua vida, investimentos que ele fez em minha vida, para que eu pudesse compreender o Evangelho. Eu tenho certeza que cada um aqui tem agora na sua mente uma pessoa que fez isso por você, que apresentou o Evangelho para você. Essa é a nossa obrigação, amados. Essa é a nossa atitude generosa para aqueles que não reconhecem, para aqueles que não entendem, que não compreendem. Anderson, eu entendi, tem mais a ver com a ação, sim. Tem muito mais a ver com a ação do que a própria decisão. Muitas vezes a gente não vai ter condições, amados, mas com certeza a gente conhece alguém. A gente tem um network, alguém que pode ajudar, aquele colega que é médico, que pode dar aquele amparo para aquela pessoa que está no hospital. Aquela pessoa que você sabe que tem mais facilidade de ajudar financeiramente alguém que está mais necessitado. Ou até mesmo você mesmo, na sua estrutura familiar, você movimenta ali as pessoas e promove algo que possa, né, trazer um alívio ao necessitado, ao aflito, ao angustiado. Lembrando que a generosidade não está na condição física, ela está na sua intenção do coração. Muitas vezes você pode ser generoso em ouvir uma pessoa, em dar um abraço na pessoa, a chorar com ela, a se importar com o sofrimento dela.
É empatia, amados. É empatia. Versículo 15 afirma isso. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Paulo aqui não tá expondo as igrejas egoístas, pessoas, irmãos egoístas. Pelo contrário, ele está evidenciando que eles, novos na fé, já compreendiam melhor a responsabilidade de se envolverem no seu ministério, de serem generosos, de reconhecerem, de priorizarem isso. Temos priorizado a generosidade? Temos praticado isso? Como temos praticado isso? A próxima pergunta, que é a terceira, é: em que ambientes não temos praticado a generosidade? E é triste saber que é uma realidade, queridos. É uma realidade. Primeiro é em casa. Aonde a gente tem mais falhado é em casa. E é onde é o nosso principal ministério. Você pode ser um bom empreendedor, um bom engenheiro, pode ser um ótimo pastor, um ótimo missionário. Mas se você, cara, não governa a sua casa, se você não é líder da sua casa, se você não é generoso com a sua família, você está falhando. Você está falhando. O seu principal ministério é a sua casa. Como que você vai exercitar a generosidade? Você não faz em casa isso. Nossa casa e igreja são o maior campo para desenvolvermos a generosidade. É lá que podemos praticar. É lá que eu vejo o Fabrício constantemente. É lá que eu vejo a minha mãe constantemente. É na minha casa que eu vejo a minha mãe constantemente. É nesses ambientes que a gente é mais próximo um do outro. Mas às vezes é onde a gente é mais distante um do outro. Eu não sei se vocês conseguem ter essa compreensão, mas eu tenho. Eu não sou tão íntimo de vocês assim. E é duro subir aqui e falar isso. É duro chegar aqui e falar sobre generosidade e saber que eu não tive atitudes generosas para com vocês. No tempo que eu passei aqui em Parnaíba. E se tive, foi muito pouco. Enquanto eu me importei com algo que vocês estavam passando, quanto eu fiz questão de me envolver com isso. É duro sim, querido, é duro, mas a gente precisa ter esse entendimento. Deus se importou, Jesus se importou com isso, Ele enviou o seu Filho amado. Ele enviou o seu Filho amado, Jesus, Ele veio caminhar conosco, deixou esse exemplo que a gente tem hoje. E Ele se importou com todas as necessidades. Ele curava, Ele multiplicava os pães para poder alimentar. Ele enxergava, Ele reconhecia a necessidade do povo com quem caminhava. Ele se importava com as pessoas. Precisamos rever, avaliar se de fato temos sido generosos. Se você tem sido generoso na sua casa, continue. É muito mais fácil você ser generoso em casa e ser generoso lá fora. Porque se você for generoso lá fora, não for em casa, de fato, a gente não está assumindo um compromisso que devemos assumir, de priorizar o que de fato um dia assumimos a responsabilidade de cuidar das nossas famílias. O apóstolo Paulo evidencia isso no versículo 18. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. São uma oferta de aroma suave e agradável a Deus. A nossa generosidade tem suado, tem inalado esse bom aroma. Cristo, Ele tem se alegrado com as nossas atitudes generosas. Aqui ninguém está falando você entregar o seu carro, sua casa, pelo contrário, amados. Aqui está falando você colocar o seu coração no foco, alinhado com o verdadeiro propósito da generosidade.
de se importar, de praticar, de reconhecer. Quarta e última pergunta: como posso melhorar? Como posso melhorar? Primeira coisa, como eu disse, é a gente se importar. A segunda é a gente reconhecer. E a terceira, reconhecer não, né? Se importar, se sensibilizar e praticar. Aqui demonstra isso. Uma pessoa totalmente debilitada, que possivelmente poderia mal conduzir sua cadeira de roda, num dia de chuva. Alguém enxerga isso, talvez para ou muda de sentido para onde estaria indo, mas vai ali de uma forma generosa cobrir aquela pessoa extremamente necessitada de ajuda, não se importando com as consequências do horário, de se molhar ou algo parecido. Como podemos melhorar? Devemos lembrar que a generosidade não tem a ver com a nossa sensibilidade, devemos lembrar que a generosidade tem a ver com a nossa sensibilidade de percebermos as necessidades, e isso vem com a prática. Como posso melhorar isso? É colocar o coração de forma sensível, ao ponto de a gente perceber aonde a gente pode desenvolver ou atuar com a generosidade. Paulo, no versículo 18, de forma generosa, ele agradece aos irmãos da igreja de Filipos. Recebi tudo o que tenho, e é mais que suficiente. Estou plenamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. Paulo, ele não estava falando assim, olha, recebi, mas ainda estou passando um aperto aqui. Quando tiver condições, manda mais um pouquinho mais. Paulo está grato pelo que recebeu. E muitas vezes a nossa gratidão, ou melhor, a nossa ingratidão, reflete o quão falha a gente tem sido em reconhecer a generosidade. Às vezes recebemos algo de um amigo, de um pastor, de um líder nosso, e em vez de agradecer, em vez de manifestar positivamente, às vezes criticamos. Quantas vezes já fiz isso, né? Quantas vezes em ser uma pessoa generosa, deixei de agradecer pelo tempo investido na minha vida, pelas palavras de ânimo. Caminhar, amados, terrenamente não é fácil. Eu tenho enfrentado isso. Não é fácil. Mas Deus nos coloca em condições de nos levar ao amadurecimento. O tema da generosidade pode ser que para você seja algo irrelevante. Poxa, Anderson, eu já faço isso. Mas talvez o coração esteja desalinhado com o propósito da generosidade. Talvez seja eu fazendo, o meu braço fazendo, a minha força fazendo, do que de fato você pedindo graça e apoio de Deus para que Ele promova isso em sua vida. Que de fato nós possamos ser ferramentas úteis na mão do obreiro. Que a gente possa reconhecer e enxergar o que de fato não nos leva no caminho que precisamos percorrer. Para finalizar, essa imagem, talvez ela não reflita tanta coisa assim, primeiramente dito para vocês. Mas o que é esse guarda-chuva para cobrir um elefante desse tamanho? Talvez conseguiria proteger uma orelha, a outra não. Talvez ele conseguiria proteger uma parte da sua tromba, a outra não. Mas de fato, o guarda-chuva não atende à sua necessidade. Muitas vezes temos algo dentro de nós que recebemos, que está lá guardado, sem muita utilidade. E ao nosso lado existem pessoas necessitando disso.
para esse gatinho que não gosta de água, essa atitude generosa caiu muito bem. Às vezes, apresentar o Evangelho para aquele que está em aflição, se colocar naquela condição vergonhosa, né, de timidez, que às vezes alguns enfrentam, como eu já enfrentei muitas vezes, é mais difícil, mas precisamos entender que é a oportunidade que temos de praticar a generosidade, em levar o Evangelho de forma clara e objetiva. O Evangelho, ele é claro, ele é prático, ele é simples. A gente não precisa criar, inventar coisas. A gente não precisa inventar o Evangelho. Ele já foi inventado por Cristo. E está muito fácil, e é muito fácil de ser praticado. Ainda aqui no Brasil, é muito fácil de falar de Cristo abertamente. Em outros países, não. Quando a gente pensa na Somália, né, que é o segundo país mais perseguido, segundo ou terceiro país mais perseguido no mundo, aonde, se você falar do cristianismo, se você falar de Jesus, você pode ser espancado, morto, maltratado. Mas mesmo assim, pessoas se levantam, compromissados no coração, tendo atitudes generosas de compartilhar o que um dia eles receberam. E às vezes colocando sua vida em risco. Um livro que eu li no seminário se chama Perseguidos por Amor a Cristo. E eu li um trecho desse livro, cara, eu chorava tanto, que eu falava assim, cara, como eu sou covarde, mano. Como eu sou covarde. Como eu sou falho. Lá um pai é preso com seu filho em uma igreja subterrânea, no século VIII, século IX. E essas pessoas foram colocadas em situações de maus tratos, dentro de um container, lugar fechado, onde passavam frios. Então, para eles poderem se aquecer, eles se abraçavam uns aos outros. E aí, naquele frio danado ali, eles, de repente, abrem a porta ali, aí tiram eles do local, colocam eles do lado de uma fogueira grande, e eles começam a pensar, poxa, vão aquecer a gente aqui. E aquela fogueira começa a ficar insuportável, começa a ficar muito quente, e aí eles começam a gritar e tiram eles, colocam eles de novo dentro daquele container frio e ficam fazendo isso. Muitos morreram porque não aguentaram a hipotermia e vieram a óbito. Mas um pai e um filho sobreviveram. E aí o pai é indagado a negar a Cristo. E aí as pessoas colocam a arma na sua cabeça, mandam ele negar a Cristo, ameaçam matar o filho dele se ele não negar a Cristo. E o filho vira para o pai e fala, pai, eu prefiro ter um pai covarde prefiro ter um pai morto do que um pai covarde. Cara, que lapada, gente. Você ouvir do seu filho algo parecido com isso, não que ele estivesse motivado a negar a Cristo, mas como é forte. A perseguição, ela é verdadeira. Talvez a gente não consiga enxergar. De fato, a gente temos visto perseguições acontecendo no Brasil. Às vezes, aquela pessoa que não compartilha da mesma crença. Mas como temos agido de forma generosa para com essa pessoa? Será que a gente quer mais esfregar, expor a goela abaixo a nossa visão, a nossa opinião a respeito do cristianismo, das verdades que a gente acredita, do que ser generoso? O que é ser generoso? É oferecer algo com mansidão, é oferecer algo com amor, com carinho, que a gente possa compreender que a gente recebeu algo, temos o compromisso de passar isso adiante, mas de forma generosa, não é por dor nem por violência. Ele bate a porta, ele não derruba a porta, ele convida, ele nos convida, ele não nos obriga. Que a gente possa entender isso, amados. Amém? Vamos orar então. Senhor, que esse momento de reflexão, ó Pai, a gente possa entender e compreender, Senhor, a responsabilidade que temos. Que possamos, ó Pai, ser sensíveis, que a gente possa se importar, que a gente possa reconhecer, que a gente possa se envolver, Senhor. Há tanto, ó Pai, a fazer. Às vezes, achamos que
a missão que devemos fazer está em outro país, ou em outro continente, em um outro estado, mas há tantos necessitados próximo da gente, Pai. Tantos necessitados dentro da nossa casa, tantos necessitados na nossa quadra, na nossa vizinhança. E muitas vezes pensamos em alcançar outras línguas, outras nações. Não que isso esteja errado. Não que isso esteja errado. Pelo contrário, eu peço que o Senhor levante, Senhor, vidas com motivações corretas, com o coração pautado coerentemente, Senhor, a anunciar as suas verdades, a levar o Evangelho, Senhor, ao necessitado, a entregar, Senhor, aquilo que um dia a gente recebeu. Nos ajude, Senhor, a compreender, a se importar, ó Pai, a se importar com a dor do necessitado, com a dor do órfão, da viúva. Que a gente possa praticar, Senhor, a generosidade em casa, aqui na Primeira Igreja Batista, e consequentemente praticaremos lá fora. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém.